que o pessoal entrega na sua casa, sempre com as melhores opções aí dos pratos de Itapetininga e de toda a região. E vamos continuar aqui o nosso programa hoje, então, conversando sobre diversos assuntos, falando sobre saúde, sobre as atualizações do Covid-19 e agora vamos falar sobre direito do trabalho, direito de você que acompanha aqui junto com a gente, que muitas vezes está aí realizando seus trabalhos e com tudo isso, com a pandemia, com as atualizações, aí sempre resta aí uma dúvida, então você pode tirar todas as suas dúvidas hoje aqui no Telescópio. E nós vamos conversar com o doutor Felipe Toledo. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, bem, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Doutor, primeiro, gostaria que o senhor contasse um pouquinho aqui pra gente, né? A sua história pessoal com o direito trabalhista. Desde que entrou na faculdade, já pensava em exercer, em trabalhar na área? Como que foi? Não, na realidade eu acabei pagando um pouco com a língua, né? Antes de iniciar no direito do trabalho, eu estudava para concurso, fui fazer cursinhos em São Paulo e acabei iniciando um trabalho numa empresa. Como na empresa, geralmente, o único departamento que tem mais assíduo ao direito do trabalho, eu acabei indo trabalhar nesse departamento para exercer, na realidade, minha profissão, porque eu trabalhava anteriormente no departamento de licitações e não me sentia realizado. E, no fim, foi amor à primeira vista, eu gostei muito do direito do trabalho, achei ele muito dinâmico, e daí eu fui me aperfeiçoar na área. Foi aí que teve tudo do início, mais ou menos em 2003, um tempinho atrás. Muito bem, doutor, muito bem, né? E é um direito acho que afeta diretamente, né, a maioria das pessoas, né? Todo mundo tem essa relação aí de trabalho que muitas vezes precisa, né, se entender os seus direitos, né? Doutor, falando só um pouquinho assim a respeito da necessidade do direito do trabalho estar sempre se atualizando. Nós sabemos que o direito ele é muito dinâmico, direto tem novas leis, novas mudanças, mas acho que nos últimos tempos o direito do trabalho aí teve muitas mudanças. Nós tivemos a reforma trabalhista, agora tem todas essas questões aí com respeito à pandemia, tudo. É um estudo permanente, né, doutor? Com certeza, não tem tempo se você é capaz de se atualizar com um livro, você é obrigado a comprar outro. Na realidade, esse cenário dos últimos anos, a gente passa por três etapas. Qual? A reforma trabalhista, depois a pandemia e agora esse período que a gente tem que se preparar pós-pandemia. A gente não sabe o que vai ficar, né? Acho que vai ser uma construção jurisprudencial no dia a dia, né? Na análise do caso concreto. Vai ser muito trabalho para o judiciário. Muito bem, doutor. Antes de nós entrarmos na parte mais técnica aqui, né? Mas gostaria de perguntar para o senhor, assim, ainda olhando, né, para todas as situações, para tudo aquilo que você recebe aí no seu escritório e tudo mais, né? O quão é importante para as pessoas estarem cientes dos seus direitos, né, enquanto trabalhador e também para as empresas estarem sempre cientes do direito do seu empregado e tudo mais, fazer tudo de acordo com a lei. O quanto isso impacta a vida das pessoas? Eu acho que numa melhor convivência no seu dia a dia, para você atingir seus objetivos, acho que sempre para o trabalhador buscar satisfação no funcionário, que isso aí vai refletir na sua própria prestação de serviço. O trabalhador é a imagem da sua empresa, né? É a sua maior propaganda. Então, acho que os empregados satisfeitos produzem mais, isso aí reverte em benefício do próprio empregador. Muito bem. Doutor, entrando agora um pouquinho aqui na parte, vamos dizer assim, do que aconteceu, né, nesses últimos dias aqui, nós tivemos uma renovação, né, das medidas provisórias aí que se teve no ano passado, que era com respeito à flexibilização, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, né? Conta um pouquinho pra gente, doutor, o que muda com isso? Vamos voltar mais ou menos o que era antes? Quais são as possibilidades, por favor? Na verdade, como você mesmo disse, foi uma reedição praticamente das medidas provisórias que foram realizadas pelo governo para enfrentamento dessa situação emergencial diante da pandemia. Você tem duas medidas provisórias. A primeira visando uma alternativa em relação ao contrato de trabalho, onde vai poder suspender ou até mesmo reduzir a jornada de trabalho para o trabalhador. Em contrapartida, essa mesma suspensão e a redução vão impactar uma suposta garantia de emprego. Por exemplo, se o contrato for suspenso, pode ser suspenso até 120 dias inicialmente, ao contrário do ano passado, que inicialmente foi autorizada uma redução por 90 e depois prorrogado posteriormente. Hoje, atualmente, será 120 dias inicialmente, ficando sujeito a uma prorrogação pela União, caso tenha verba disponível, né, o que eu acredito que vai ser muito difícil, mas o trabalhador vai ter uma garantia. Por exemplo, eu suspendo o contrato dele 60 dias, vou ter mais uma garantia por 60 dias.
Agora, em questão à redução de trabalho, é importante frisar que vai ser redução proporcional ao salário, ou seja, você vai reduzir a jornada, só que o seu salário hora não vai diminuir, vai ser mantido o seu salário hora. Assim sendo, não há redução de salário propriamente disso, e sim da jornada de trabalho, no respectivo valor do salário hora. Muito bem, né? E só trazendo aqui para toda a população que está vendo com a gente, né? De certa forma, vamos dizer assim, se for reduzir 50% do trabalho e do salário, né? Os outros 50%, eles vão ser bancados integralmente pelo governo ou existe um teto para isso? Como que é, doutor? Existe um teto, é baseado no seguro-desemprego, entretanto, com ele não se confunde, tá? Por exemplo, se você fosse dispensado da empresa, você teria direito a sacar o seguro-desemprego. Então, se há uma redução de 25%, o governo vai subsidiar esses 25% do seguro-desemprego que você iria receber. Entendeu? Por exemplo, você receberia R$ 1.200 a título de seguro-desemprego. Se você é reduzida a sua jornada, em 25%, você vai receber esses 25% de R$ 1.200. Muito bem. E isso, né? Isso deve ser, vamos dizer assim, é um acordo entre o patrão e o empregado, ou isso pode ser de maneira unilateral, através do patrão falar, não, vou colocar todo mundo nessa redução, nessa situação. Como que é, doutor? Não, necessita de acordo individual com o empregado. E é importante destacar que esse acordo individual, para redução de até 25%, pode ser realizado tranquilamente. Agora, tem uma determinada faixa, que não sei se vocês já ouviram falar, do empregado hipersuficiente. Esse empregado hipersuficiente é aquele que ganha até 2 vezes o teto da Previdência Social, aproximadamente hoje em R$ 12.000. Então, para você reduzir esse salário em 25%, pode ser feito através de acordo individual, para o pessoal que ganha até R$ 3.300, em média 3 salários mínimos. Agora, o pessoal que fica entre R$ 3.300 e R$ 12.000, as reduções entre 50% e 70% necessitam de participação do sindicato. Entendi. Então isso tem que ser acordado, mandado para o sindicato, tudo para o sindicato poder também ter a participação. Então é importante, né, o pessoal ficar atento a tudo isso, né? E doutor, só trazendo aqui para todo mundo, né, que isso às vezes as pessoas... Pode falar, pode falar. Complemento é que assim, o sindicato participando pode ser feita a redução em qualquer patamar, independente desses previstos em lei, 25%, 50%, 70%. O sindicato participando pode ser feito até 90%, digamos assim, né? A redução é válida com a participação do sindicato. Bem, muito bem. Então nós vamos trazer mais informações ainda. Eu pedi, doutor, só um momentinho aqui, uma licença rapidinha aqui, para trazer mais informações para as pessoas. Nós já voltamos aqui na entrevista, porque o Samuel Jubran tem também algumas novidades aqui para falar para a gente, algumas oportunidades. Né, Samuel? Conta para a gente. Isso mesmo, Guto. Tem uma novidade aí para o pessoal aí de casa. Estou aqui com o Cristiano Tamura, que vai contar um pouquinho para a gente sobre um evento que vai acontecer hoje, às 7 horas da noite. Boa tarde, Cristiano. Tudo bem? Cristiano, o que é o webinar? Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos, telespectadores. Então, o webinar que nós vamos promover hoje à noite, pega encontro no que vocês estão conversando lá com o Guto, com o Felipe. Aliás, um abraço a vocês. E nós vamos discutir sobre essas medidas provisórias que trazem repercussões numa tentativa do governo federal em auxiliar a manutenção de emprego e renda. Então, o webinar, Samuel, é uma tentativa que nós temos hoje de promover um encontro, ainda que virtual, com os empresários da cidade e da região, para a gente poder debater assuntos que a gente tinha o hábito de debater aqui no escritório, no nosso auditório, nas palestras presenciais que a gente fazia. Mas hoje em dia, considerando a impossibilidade de fazer isso presencialmente, a gente optou e encontrou esse caminho de fazer essa discussão de forma virtual. E quais assuntos serão envolvidos? Como que é escolhido o tema? Então, os temas, a gente sempre tenta encontrar temas que tenham impacto para o empresário no seu dia a dia. E hoje a bola da vez, inclusive é o tema que está sendo debatido lá pelo Guto e pelo Felipe, são as medidas provisórias que o governo trouxe para tentar auxiliar a manutenção de emprego e renda. Como eu disse, hoje a gente vive um cenário financeiro caótico por conta da pandemia, então o governo tem ali algumas medidas que trazem ao empresário a possibilidade de manter esses trabalhadores na sua rotina de trabalho, ainda que com pequenas adaptações, mas pelo menos mantém o emprego desses trabalhadores.
E quem que vai mediar esse encontro? Na verdade sou eu farei a mediação desse encontro, tenho prazer. A gente tem aqui um time de advogados muito forte. Quem irá participar comigo desse encontro é Fernanda Prestes, minha sócia, Amanda Lau e Isabela Gomes, que são duas advogadas do nosso time especializadas em direito do trabalho. E quem quiser participar, como é que faz? É só o grupo de empresários que pode participar ou a população também? Eu acho que, assim, o grupo de empresário é fundamental que ele participe. Quem é empresário, de fato, tem que participar, porque essas informações certamente vão ajudá-los no seu dia a dia. Mas, obviamente, como é uma medida de impacto social, é interessante que quem queira entender o que está acontecendo conosco nesse momento participe. E o convite fica aberto, então, a toda a população, a todos os telespectadores. Será transmitido via YouTube e via Facebook do nosso escritório. Então, procurem lá, Tamura Prestes Silvério no Facebook. E também será transmitido via Zoom, tá? Então, daí, quem tiver interesse, nos procure pelas nossas redes sociais, que nós teremos uma grande alegria em disponibilizar esse link para que todos possam acompanhar. Cristiano, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Telescópio e eu pode reforçar o pessoal aí de casa o convite para participar desse evento. Na verdade, eu que agradeço sempre o espaço da TV, eu sempre insisto e ressalto a importância do trabalho de vocês em trazer para a comunidade essas informações. E repito, por que eu acho interessante que o maior número de pessoas assistam a entrevista do Felipe, o maior número de pessoas consigam participar do webinar, porque nesse momento a gente discute assuntos de relevância e interesse social. Então fica aqui meu convite a todos da população que queiram entender o que está acontecendo com o seu país, que queiram entender como eles podem preservar emprego e renda, para que a gente evite, não digo uma catástrofe, mas para que a gente evite que os danos da pandemia no cenário financeiro e econômico sejam ainda maiores do que eles já são. Muito obrigado, Cristiano. Guto, é isso aí. Importante ficar informado, atualizado, e eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, muito obrigado, Samuel. Muito obrigado também ao doutor Cristiano Tamura, também falando a respeito desse assunto tão importante que é o direito do trabalho, porque influi diretamente, né, tanto na saúde das empresas, mas também na manutenção dos empregos, na vida das pessoas, dos trabalhadores. Então, é algo muito importante. Voltamos aqui a conversar com o Dr. Felipe Toledo, ele que é advogado especialista justamente em direito trabalhista, aqui está trazendo para a gente as novidades, as atualizações. E, doutor, vamos falar um pouquinho agora a respeito da questão do home office, né? Eu acho que virou, vamos dizer assim, uma realidade para muita gente. Muita gente fala também que isso nunca mais vai voltar a ser como era antes, né? Que o home office ele vai passar a fazer parte, que as reuniões online vão continuar fazendo parte da vida de todo mundo. No entanto, né, para quem trabalha dessa maneira, muitas leis trabalhistas elas são aplicadas, elas são também entendidas dentro desse contexto. Tudo conta um pouquinho para a gente a respeito disso, né? O que é importante se observar no home office quanto ao direito trabalhista? Com certeza, de antecipação, um forte abraço Cristiano aí. Com certeza esse é um momento de união entre o empresário e o trabalhador para a gente passar por essa fase muito difícil que estamos vivendo aí. Então, em relação ao home office, é importante falar que antes mesmo dessa situação que nós estamos passando, já estava sendo implantado principalmente nos órgãos públicos, na própria Justiça do Trabalho, no Judiciário, de um modo geral. Vários funcionários ficam, nas maioria das grandes cidades, aliás, ficam, né, uns dias em casa e outros dias trabalham pessoalmente. Nesse período, é bom especificar certinho, através de acordo individual, relativamente aos gastos, com quem que fica esses gastos, com o empregador, se é com, né, um empresário. É importante destacar que o próprio empregado tem que ter condições de prestar esse serviço. Muitas vezes ele não tem essa estrutura em casa. E daí, diante desse cenário, duas hipóteses, né, se abrem. A primeira, ou o próprio empregador fornece essa estrutura para o empregado, né, ou não podendo fornecer, não tendo a possibilidade de se prestar esse serviço, é considerado esse período de home office aí como tempo à disposição do empregador. Uhum. Muito bem. Então é bom as pessoas terem toda essa questão, né? Ou seja, estar sempre atento a tudo isso, né? E também gostaria que falasse um pouquinho a respeito da estrutura, doutor, né? O caso da estrutura de internet, de computador, às vezes precisa de um webcam, precisa de microfone, todas essas questões, né? O empregador, ele pode exigir isso do empregado, caso ele, não tenho isso na minha casa, tudo tal, para que ele tenha, para poder trabalhar e banque isso do seu próprio bolso, ou a empresa ela é obrigada a ceder essas questões, como que é?
É como eu havia falado, tem que ser um bom senso, né? Bom Nesse senso. momento, tudo tem um bom senso. Na realidade, tem um prazo, tem que ser acertado previamente isso daí, ou um prazo até de 30 dias após ser feita essa conversão. Mas como eu havia antecipado, o que acaba acontecendo é que nesse momento o trabalhador não é obrigado a ter essa estrutura. Na verdade, o empregador tem que ajudá-la a disponibilizar essa estrutura. Em termos de comodato, por exemplo, o trabalhador fornece um computador, um microfone, como você falou, uma câmera, né? E após o serviço, ele devolve. E é importante destacar também que qualquer ferramenta de serviço fornecida pelo empregador, ela não integra o contrato de trabalho, tá? Ela não tem natureza salarial. Ela é apenas o comodato. É aquela velha frase: é para o trabalho, não é pelo trabalho. É diferente, por exemplo, um empregador que fornece um aluguel como se fosse um plus salarial, né? Então, nesse caso, não. Ele está apenas proporcionando uma boa condição de trabalho ao empregado. E como antecipei também anteriormente, caso não haja essa possibilidade de ser fornecida a estrutura ou as condições necessárias para o empregado prestar o serviço, esse período que o empregado ficar em casa será considerado tempo à disposição do empregador e ele continuará recebendo o salário normalmente. E isso é muito importante de colocar, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, acho que para os dois lados, né? Muitas vezes a pessoa confunde, olha, o empregado ele tá na casa, então ele na verdade ele não está trabalhando, é só uma coisinha ou outra que eu peço para ele durante o dia, então não precisa pagar. Isso está errado. Da mesma forma, a pessoa também que às vezes está na casa e acha que, não, eu não preciso mais cumprir horário, caso me peçam para trabalhar, não, eu estou aqui de home office e tudo, e home office quer dizer que eu vou ficar aqui em casa só recebendo. Também não é assim, né, doutor? Como a gente tinha falado, é o bom senso, né? Se por um lado você, principalmente nas grandes cidades, você fica livre de deslocamento, né? Perda de tempo no trânsito, você vai ter um convívio familiar melhor, só que às vezes nós que temos filhos acaba complicando um pouco, né? Esse período, mas se atentar principalmente para a jornada, para o tempo de trabalho, porque a gente sabe também, tem, como você disse, tem pessoa que acha que não está trabalhando, mas da mesma forma tem pessoa que extrapola a sua jornada, fica até mais tarde trabalhando, perde a noção de tempo. Tá? É importante até que a lei, a medida provisória, aliás, deixou claro que em caso de essas empresas que têm software que permite você trabalhar à distância, caso você ingresse no programa da empresa, você não considera esse tempo à disposição da empresa. Não vai considerar esse período como tempo trabalhado. É bom deixar claro isso daí também, que às vezes a pessoa acha que estando lá, estando com o programa da empresa ligado, você está cumprindo hora extra. Não terá essas horas computadas na sua jornada de trabalho. Muito bem, doutor. Acho que junto com essas medidas provisórias também, né, se fala um pouquinho a respeito daquela questão da antecipação de feriados e de férias, né? Às vezes a pessoa nem deu um ano ainda, mas ela já pode talvez estar vivenciando o período de férias para depois, quando voltar a trabalhar, daí ela não teria, já teria utilizado esse direito, tal. Como que ficou isso? Até para as pessoas entenderem mais, doutor. Perfeito, até pegar um gancho com o que a gente estava falando do home office, provavelmente se o empregador não tiver condições, né, de proporcionar, né, essa estrutura para o empregado, ele pode usar as outras alternativas previstas na lei. Seria a antecipação de férias, o banco de horas. Então, são outras opções que são viáveis. No caso das férias, geralmente o que acaba acontecendo? Primeiro tem o período aquisitivo que você tem que cumprir, os primeiros 12 meses, e o empregador possui um período concessivo para conceder essas férias. E o que acaba ocorrendo? Outra alteração para a lei também. As férias, elas devem ser pagas com 2 dias de antecedência, o empregador vá sair para o gozo. Um exemplo, eu vou sair de férias na quinta-feira, na terça-feira eu tenho que ter pago com o terço constitucional. Agora, como que ficou? Atualmente, na verdade, é como se fosse um salário. Você pode sair de férias e o empregador tem o prazo até no próximo quinto dia útil do próximo mês para pagar esse valor. E 1/3 pode ser pago até a segunda parcela do 13º, ou seja, até dia 20 de dezembro. Não vai poder ser pago com antecedência como é na lei normalmente. Importante dizer que, como nós falamos, tem um período aquisitivo, que são esses 12 meses. Como você mesmo disse, hoje o empregador também pode deixar o funcionário de férias sem ter completado esse período aquisitivo de 12 meses. Muito bem, acho que
Tudo isso é muito importante, né? Que as pessoas saibam dos seus direitos, busquem saber de tudo isso, que o empregador também, os empresários, e aqui a gente, vamos dizer assim, é muito importante levar, né, essas informações aí para eles, para que eles possam também se utilizar disso para não perder empregos, para não ter suas contas aí muito afetadas. Nós sabemos que a pandemia tem afetado as empresas e tudo, que nós possamos continuar da melhor forma possível aqui na nossa cidade. Doutor, agora falando a respeito de abusos, de muitas vezes se fala alguma coisa, coloca no papel uma coisa, às vezes não cumpre e tudo mais, tem as dificuldades. Os órgãos fiscalizadores aí do trabalho, do direito do trabalho, eles continuam atuando? Está funcionando para você fazer alguma denúncia ou procurar seus direitos na Justiça do Trabalho ou em demais órgãos aí? Estão, sim, com certeza, estão por vapor, ainda mais nesse momento de dificuldade. É importante até destacar, é só pegar um gancho complementando a informação anterior, que é uma novidade em relação à lei da medida provisória do ano passado. Antes não estava discriminado, no caso de antecipação de férias, como é que seria feito o pagamento em caso de rescisão contratual. Agora ficou estabelecido na lei que pode ser descontado na rescisão contratual. Porque o que acaba acontecendo? A gente não sabe se vai ser julgado constitucional ou não esse fato ainda, porque tem no artigo 477 que permite o desconto na hora da rescisão contratual de até no máximo um salário do empregado. Só que digamos que ele antecipe 2 férias, como é que ficaria, né? Uhum. Você poderia descontar no máximo um salário? Pela legislação da CLT, sim. Só que agora a medida provisória autoriza a descontar esses outros períodos, mesmo que ultrapasse esse valor de um salário do teto. E é importante, como a gente está falando em relação da fiscalização, até as previsões, esses benefícios que foram dados para as empresas de poder suspender ou reduzir o salário, em caso que elas desobedeçam qualquer uma das normas, dos requisitos, elas também vão vencer antecipadamente os benefícios que elas obtiveram, no caso, inclusive até o fundo de garantia, elas podem deixar de pagar nos 4 próximos meses, ou seja, a guia de fundo de garantia de maio, junho, julho, agosto, pode ser começar a pagar em setembro. Nesse caso elas desrespeitem as normas, elas vão vencer antecipadamente. Entendi. Então, é algo muito importante, né, para as empresas estar dentro de tudo isso, estar certinho, porque acaba afetando outros benefícios e tudo mais, né? Doutor, fala um pouquinho só aqui para o pessoal gravar bem, né, o período de estabilidade depois, e não se pode, de certa forma, essas empresas que aderem a isso, né, quanto tempo depois elas não podem mandar, elas têm que fazer a manutenção desses trabalhos, não pode mandar embora esse empregado. Essa sua pergunta é interessantíssima, digamos, acho que é até mais importante. Uhum. Como nós tínhamos falado, o período de suspensão pode ser até de 120 dias, ou redução do salário. E durante esse período, por exemplo, se ele tem o salário reduzido por 60 dias, em qual período vai ser a estabilidade? A partir do momento que cessar essa suspensão ou redução de 60 dias, ele vai ter estabilidade por mais 60 dias. Nesse caso, o empregador só vai poder dispensá-lo por justa causa, ou ele pedir demissão, ou por distrato. Distrato, para quem não sabe, é uma novidade trazida pela reforma trabalhista, é um acordo, uma rescisão por acordo de ambas as partes. Uhum. Muito bem, então vai ser o mesmo período. Ou seja, se ele aderiu 2 meses, vai ser esse mesmo período depois que ele tem que garantir a manutenção dos empregos, né? Se for por 3 meses, 4, acho que é 4 meses que chega a 120 dias, né? Até 120 dias, isso. Até 4 meses, então depois ele tem que manter isso por até 4 meses, né? Então, muito bem aqui, trazendo essas informações para todo mundo aqui, para todo mundo que está acompanhando com a gente, né? Então, gostaria de agradecer. Pode falar. Complemento, Guto, e caso seja não cumprido esse período, o empregador daí vai ser obrigado a pagar uma multa de acordo com o percentual de redução do salário dele ou de suspensão da jornada. Muito bem, doutor Felipe Toledo conversando aqui com a gente. Última pergunta aqui, doutor, acho que ela é um pouco mais filosófica e tudo mais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aqui pra gente, né, a respeito do Dia do Trabalhador, que foi agora dia 1º de maio, né? Existe as duas questões, né? Tanto a consciência das pessoas com respeito à lei que já existe do direito do trabalho, se ainda está muito longe, né? Que as pessoas ainda precisam buscar muito mais. E também, o que o senhor acha da lei atual? Ela precisa ser modernizada? Existem alguns pontos ainda que precisam ser mexidos em tudo isso? Eu acho que
o direito do trabalho é muito dinâmico. Acho que ficou muito tempo, né, sem ter uma atualização, e agora que ela veio a toque de caixa, né? De uma vez só, ocasionando uma grande mudança. Por que ela é dinâmica? Porque são coisas do nosso dia a dia. Eu acho que tudo vai sendo, né, adaptado ao caso concreto. Hoje, quem que esperava, né, um tempo atrás, que a gente ia passar por essa pandemia? Até a tecnologia evoluiu no mínimo uns 10 anos aqui, que a gente antecipou muitas mudanças que seriam postergadas na relação de trabalho. Então, eu acho que é dinâmico, eu acho que nunca ninguém vai ficar contente, sempre o trabalhador vai achar que está ganhando pouco e o empresário está achando que está pagando bastante. Eu acho que tem que sempre buscar o equilíbrio, né? E nesse momento, volto a dizer, é indispensável a união de todos para a gente passar por esse momento dificílimo. Muito bem, então gostaria de agradecer muito a participação aqui, Dr. Felipe Toledo, especialista e advogado especialista em direito trabalhista, em direito do trabalho, trouxe muitas informações aqui pra gente. Se tiver mais uma informação que o senhor ache necessário trazer à população, fica aberta a câmera do telescópio, mas desde já, muito obrigado pela participação, viu, doutor? Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Se quiserem também, eu tento postar, também auxiliar todos nas redes sociais. Se puderem me seguir lá, é Felipe Toledo Del, também Fogaça Toledo Advogados Associados. Temos um site também, fogaçatoledo.com.br. E estou aí à disposição. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, doutor Felipe. E nós temos aqui mais alguns recados também. O Moacir mandou pra gente aqui o seu boa tarde. Muito obrigado, Moacir, pela participação com a gente aqui no Telescópio. E você que está acompanhando com a gente, quer cuidar de quem você ama, nós temos sempre aqui para trazer para você os parceiros da Santo Cuidado. Agora Itapetininga conta com uma clínica de atendimento, reabilitação e cuidados domiciliares. Somos a Santo Cuidado e podemos levar até o conforto de seu lar diversos serviços clínicos e procedimentos. Atendimento médico, cuidadores de idosos, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, entre outros profissionais. Ofereça um santo cuidado a quem você ama. Santo Cuidado. Amor em cuidar. Muito bem, você viu imagens da Santo Cuidado, amor em cuidar. E você que está acompanhando aqui